Olá a todos, muito bem-vindos aqui ao canal. Já sabem que hoje estamos aqui para mais um tema sobre a atualidade do Benfica ou algum tema de opinião da minha parte para conversar com vocês aí nos comentários. Já sabem que gosto de vos responder a todos e hoje estamos aqui para falar sobre Sheldrop. Para muitos não tem talento para jogar no Benfica, para outros tem talento mas ainda tem que crescer. Para outros ainda está demasiado verde para estar no plantel, pode ser opção no futuro. E para outros tem que ser titular e tem que ser ajudado a crescer. Na minha opinião, e vocês sabem aqui no canal, sabem no Twitter, sabem no Visão Vermelha, onde quer que me sigam, vocês sabem que eu gosto muito de Sheldrop. Acho que já poderia estar num ponto de forma bem superior caso Roger Schmidt tivesse apostado ou dado mais oportunidades a Sheldrop e até a Bruno Lage, que foi praticamente obrigado a dar ali umas oportunidades e valeu logo uma taça da Liga, mas depois desapareceu da aposta das escolhas de Bruno Lage. E eu acho, na minha opinião, que Sheldrop hoje em dia continua a ser um jogador de muito potencial, de muita capacidade, mas também me parece que, e aí concordo com vocês, quando dizem que o jogador tem que dar mais, tem que ser mais regular e, sobretudo, mais consistente nas suas exibições ao longo da sua estadia em campo, porque oscila bastante. Mas é isso que nós vamos ver ao longo deste vídeo. Antes de entrarmos aqui no campo do tema de hoje, no tema do Sheldrop, quero-vos agradecer aqui a vossa disponibilidade para seguir o canal. E isto porque chegamos e já ultrapassamos os 5.000 subscritos. O canal tem cerca de um mês e meio, se calhar nem isso. Ou seja, tem estado aqui com um crescimento brutal. Muito obrigado a todos por subscreverem, por colocarem o like, por conversarem comigo todos os dias aí nos comentários. Muitos de vocês, inclusive, a verem em muitas partes do mundo, e já fomos falando sobre isso, de países super remotos e muita presença em África e nas Américas e na Europa Central também. Portanto, muito obrigado a todos. Já sabem, a meta é chegar aos 10.000 até ao final do ano para entrarmos em 2026 em grande. Portanto, agradeço a vossa ajuda e se continuarem a ajudar, vou continuar a agradecer. Agora, entrando aqui no tema de hoje, no tema do Sheldrop, eu adoro o Sheldrop, acho que é um jogador com um potencial muito grande, tem uma boa relação com a baliza, marca golos com facilidade. Não tem um grande número este ano ainda. De qualquer das formas, já leva aqui um número de relação com golos e assistências bastante interessante. Já vamos ver isso mais à frente. E depois acaba por ser aqui um extremo que não é bem um extremo, ou seja, é como se fosse um extremo invertido, é um extremo de corredor central, praticamente. Ele gosta de receber por fora, mas para evoluir para o corredor central. Tem sido importante no jogo do Benfica em vários momentos a jogar entre linhas, porque ele consegue jogar entre as linhas do adversário. Nem todos conseguem fazer isso, porque é onde há menos espaço, é onde há mais pressão, mas ele consegue jogar entre as linhas do adversário e isso foi importante em muitos momentos ao longo da estadia de Bruno Lage no Benfica, por exemplo. Mas depois acaba por ser aqui. E além disso, e é um jogador que perde muito poucas bolas no que toca a extremos, ou seja, no que toca a jogar em zonas de pouco espaço, Sheldrop tem médias de perdas de bola muito abaixo daquilo que é a média em geral. Agora, o que é que importa trazer aqui também é o outro lado da balança, ou seja, a mim também me parece, e eu gostando do jogador, que já perceberam que eu gosto do jogador, também me parece que para jogar no Benfica ou para ser titular absoluto do Benfica ou titular indiscutível do Benfica, não se pode ser um jogador que entra-se muito bem, faz 15 minutos espetaculares e depois apaga-se. Depois ali mais perto do intervalo aparece outra vez, depois apaga. No início da segunda parte começa por norma bem, mas depois apaga e sai ali aos 60 ou 70 minutos. Portanto, a mim o que me parece é que o Sheldrop realmente tem qualidade, mas não tem consistência no seu jogo. E isso, muito eventualmente, é uma das razões pelas quais José Mourinho acabou por deixar Sheldrop de fora no seu primeiro 11 na Vila das Aves. Parece-me também que é um jogador que sabe o talento que tem e quer muito jogar. Aliás, ele no primeiro ano chega em janeiro, acabou por não ser aposta, não teve ali, estreou-se apenas com o Roger Schmidt e pediu de imediato para ser transferido por empréstimo para poder jogar. Ou seja, ele sabe que tem talento, ele sabe que tem que jogar e eu gosto destes jogadores com personalidade. Ou seja, ele não quis ficar à sombra da bananeira, quis sair para jogar, para continuar a crescer. E é uma atitude que eu, sinceramente,
valorizo bastante. Puxando aqui a ficha do Sheldon no 0-0, é possível ver então aqui as suas qualidades. Aqui, primeiro que tudo, aquilo que fez com que o Benfica fosse buscar o Sheldon aqui à Dinamarca, ao Nordzealand, não sei como é que isto se pronuncia em dinamarquês, mas ao Clube da Dinamarca. Como podem ver, ele teve aqui uma participação com 17 jogos e 10 golos, como podem constatar aqui nesta temporada em que o Benfica o contrata depois. Não tinha aqui muitas assistências e era algo que era apontado a Sheldon, ou seja, que estava ali um diamante em bruto, mas que precisava de ser trabalhado, nomeadamente a nível de tomada de decisão. Na temporada anterior tinha feito 4 golos, na temporada ainda mais anterior, em 2021, fez aqui 2 assistências e 3 gols. Ele começou a jogar logo desde muito cedo, desde muito jovem na Dinamarca. O Benfica captou, era um dos jovens mais procurados pela Europa. O Benfica conseguiu garantir com antecipação. Fez aqui 5 jogos e 1 golo no Benfica B quando chegou. Ele foi rodar para o Benfica B com Roger Schmidt. Depois acabou por voltar, ainda fez aqui uma participação, mas viu que não ia jogar e então aquilo que eu estava a dizer, ele pediu para sair e fez 38 jogos no clube da Dinamarca, que ele também já conhecia bem, fez 10 gols e 11 assistências. Houve aqui uma evolução clara, um amadurecimento claro, o clube era o mesmo, o contexto era o mesmo e ele aumentou muito o nível de assistências, mantendo o mesmo número de gols. Portanto, estamos a falar de uma época com 21 participações em gol, 10 gols e 11 assistências, é um número bastante assinalável. Voltou ao Benfica na temporada passada e com a mudança de treinador nada tinha mudado, era suplente com o Roger Schmidt, passou a ser suplente com o Bruno Lage. As perguntas, o incómodo, os adeptos foi aumentando até que Bruno Lage lançou e ganhou uma taça da Liga, também muito graças a Sheldrup. Fez 5 golos e 12 assistências. Dá aqui a ideia que, ok, 5 golos e 12 e 7, desculpa, 5 golos e 7 assistências, que dá 12 participações em gol. Dá a ideia que 12 participações em 40 jogos não é assim tanto quanto isso, mas estes 40 jogos são 40 participações, não foram 40 jogos completos. O que é que nós podemos ver é que esta temporada, em 40 jogos, o Sheldon fez apenas 1500 minutos. Isto dá aqui uma média muito curta, ou seja, se nós formos depois aqui a ver o que é que o Sheldon acabou por jogar em média, dá aqui uma participação de cerca de 30 e tal minutos, 37 minutos, 38 minutos em média. Ou seja, é algo muito residual. Muitas das vezes ele entrava ali a 5, 10 minutos e isto, muitas das vezes, creio eu, era a sensação que me dava, é que o Sheldon estava num momento, inclusive, de pouca crença. Ou seja, um momento em que notava-se perfeitamente que o jogador estava pouco confiante, estava pouco seguro, entrava e tentava mostrar tudo uma vez só e as coisas corriam-lhe mal e acabava por não resultar. Entretanto, chegou o Mundial de Clubes e acabou outra vez por ser destaque, inclusive por marcar ao Bayern. Esta temporada arrancou praticamente como titular, já leva 2 golos e 2 assistências, sendo que é sempre o primeiro jogador a sair. Portanto, o contexto está dado, eu consigo perceber aquilo que realmente se aponta ao Sheldon, ou seja, é inconstante nas suas tarefas ao longo do jogo, principalmente nas defensivas, e quase toda a gente lhe caiu em cima naquele gol que o Benfica faz, depois passava primeiro, faz aquele empate com o Aroca em casa, em que o próprio Sheldon acabou por não dar resistência àquela transição ofensiva do Aroca, mas a verdade é que o Bruma também não, o Coxo também não, o próprio Otamendi, ou seja, foi um falhanço coletivo, mas o Sheldon também não é propriamente um dos jogadores mais consensuais e caiu-lhe muito em cima. E efetivamente, a nível defensivo, ele não empresta muito. Não há problema nenhum em falar disso. Ou seja, o Sheldon defensivamente tem que crescer. E isso é uma das coisas que eu, à entrada desta temporada, que se notou mais e que eu até frisei aqui, que é o Sheldon já corria para trás, mas não era sempre, já que estava muito melhor, já ia aos duelos, já pressionava, já acompanhava o seu lateral muitas vezes, mas não o faz sempre, ou seja, é um extremo ainda que, apesar de ter melhorado, ainda está longe de dar essa segurança ao seu lateral.
E isto funciona muitas das vezes em químicas e em ajudas, não é? Ou seja, o Washington ajuda muito o Dedic e do outro lado, Bruno Lage pedia que Sheldon fizesse o mesmo com Dal. Muitas vezes fazia, outras vezes nem tanto, e isso acabava por dar aqui alguma irregularidade às suas exibições. Com Bruno Lage não é indiscutível, começou como titular, mas não era indiscutível, e no primeiro 11 de José Mourinho acabou por ir para o banco, e na conferência antes o Mourinho tinha dito que precisava que a equipa mordesse mais, que fosse mais agressiva. Certamente não é coincidência que o jogador menos agressivo do 11 tenha saído para o banco. Eu acho que ele vai continuar a jogar. Aliás, prova disso é que ele entrou e ainda fez uns bons minutos com o Mourinho na Vila das Aves. Eu acho que ele vai continuar a jogar. Eu acho que ele vai continuar a ser titular várias vezes. Não descartava, por exemplo, que fosse titular agora em casa frente ao Rio Ave. Portanto, parece-me que, acima de tudo, o Sheldon tenha que continuar a fazer o seu caminho, não perder a confiança, não desmotivar, porque isto são dois crescimentos, ou seja, ele não pressionava, não acompanhava, não ajudava defensivamente. Passou a fazê-lo. Ele não tinha assistências, não era. Tinha que melhorar a sua tomada de decisão. Ok, já tem assistências. Ok? E nota-se que isto é um processo de crescimento. Ele ainda é bastante jovem. Portanto, não há aqui que desesperar, digamos assim, porque ele tem apenas 21 anos. Tem um caminho pela frente, já ganhou o seu espaço no Benfica, pode não ser como titular indiscutível, mas é um jogador muito utilizado, titular muitas vezes, ou então é um jogador que entra no decorrer dos jogos. Portanto, é continuar a fazer o caminho, porque efetivamente eu acredito no talento de Sheldon. Se está num ponto para ser titular indiscutível, provavelmente não, ou seja, provavelmente José Mourinho vai querer aqui alguém mais regular ao longo das exibições, não é, e era uma das coisas que eu apontava muito a Rafa. Eu nunca fui muito fã de Rafa, reconhecendo, nem de Pizzi, por exemplo, reconhecendo que são dois jogadores que estavam em momentos grandes, que têm muita qualidade técnica, que eram ótimos jogadores, muitos golos, muitas assistências. Reconheço isso tudo, a opinião pessoal, irritou-me sempre o facto de, por exemplo, vamos pegar no último caso, que foi Rafa, que era, tinha 2 meses a marcar 15 golos, brutal, todos os jogos, um gol, 2 golos, um gol, 2 jogos. De repente, era um eclipse. Ok? E eu, se criticava o Rafa por isso, tenho que criticar os jogadores que fazem o mesmo, ainda para mais dentro dos 90 minutos, que é, agora está muito bem nestes 10 minutos, nos 10 minutos seguintes desaparece e é como se fosse menos um em campo. Portanto, há que amadurecer. A nível físico, parece-me que o jogador cresceu um pouco. A compromisso defensivo, parece-me que tem intenções de crescer, dá amostras de querer trazer mais compromisso, mas ainda não o consegue fazer de forma consistente. E, acima de tudo, parece-me que o próprio jogador tem que é um aspecto muito mental, ou seja, tem que ser mais competitivo, ok? A nível ofensivo, gosto bastante porque é um jogador que não perde bolas, é um jogador que não é de cruzamento, nem de drible, nem de profundidade, nem de largura, ou seja, esqueçam essas características, ele não é um extremo tradicional, é um extremo, é quase um 10, ou seja, é um extremo que gosta de vir para dentro e jogar nas costas da linha média e à frente da linha defensiva do adversário, ali entre linhas. Muito bom nas tabelas, muito bom a associar-se, ou seja, quando o Benfica quer ter bola, Sheldon é uma ótima solução, ou seja, perde pouco, associa-se, descobre bem os colegas soltos, etc. Se o Benfica quiser jogar em transições, se o Benfica quiser levar o jogo para um lado físico mais de duelos, então Sheldon não é um jogador ideal. Outra coisa é que também não me parece que Sheldon seja aqui o jogador que vira um jogo ao contrário, ou seja, não me parece ser aquele jogador que resolve o jogo por si só. Vamos pegar aqui num exemplo. Um Gaetan, um David Neres, por exemplo, são jogadores que, por si só, pela qualidade técnica que têm, de um momento para o outro, conseguem ultrapassar 1, 2, 3 adversários, fazem uma jogada que desmonta uma defesa e depois fazem um golo ou assistem para o golo. Portanto, esses são jogadores autossuficientes, que significa que são jogadores que, por si só, têm talento para desequilibrar. Depois terão umas coisas, não terão outras, mas são jogadores que por si só serão jogadores para desequilibrar e desmontar um adversário, ok? O Sheldon não é esse jogador, não tem esse poder de drible, não tem essa fantasia. Ou seja, sendo ele um jogador mais cerebral, mais de troca de bola, mais de meter um passe, por exemplo, em profundidade ou de virar a bola para o outro lado, onde tem encontrado o Washington e até tem assistido o Washington para golo algumas vezes. Um jogador que até aparece em zonas de finalização até para marcar.
É um jogador super fiável, que usa mais a cabeça do que propriamente os pés, digamos assim. Ele tem talento, tem qualidade técnica, mas não é esse fantasista, digamos assim, que o adepto gosta. Não é um jogador que o adepto olha para um David Neres e de um momento para o outro a gente sabe que podemos ter o coração nas mãos do David Neres, que ele de um momento para o outro vai resolver o jogo. O Sheldon não é isso. E daí a minha pergunta aqui por baixo no vídeo, que é se é ele que tem que dar mais, e eu já respondi que sim, tem que dar mais, ou é a equipa que tem de ajudar. Eu acho que é as duas coisas. Ele tem que dar mais, como eu fui falando ao longo deste vídeo, mas também me parece que a própria equipa, ao estar a passar um momento mau, está a trazer o Sheldon cá para baixo. Porque há dois tipos de jogadores. Há aqueles jogadores que carregam a equipa, vamos pensar aqui no Enzo Fernandes, que no Benfica, quando o Enzo jogava, o Benfica parecia uma equipa que podia ganhar a Liga dos Campeões. E depois há aqueles jogadores que são bons jogadores, mas crescem quando a equipa está muito bem. Ou seja, quando, por exemplo, um Pavlidis, por exemplo, quando a equipa estabilizou, quando a equipa se aproximou do primeiro lugar, muito graças a ele também, mas quando a equipa começou a estabilizar na temporada passada, foi quando Pavlidis também veio ao de cima. Esta temporada, por exemplo, vamos pegar naquele arranque de temporada, naqueles primeiros 3, 4 jogos, onde já se dizia que Pavlidis voltou a ser trapalhão, Pavlidis voltou a falhar golos. Porquê? Porque é o exemplo, tal como Sheldon, parece-me a mim, que são jogadores que precisam do contexto coletivo, ou seja, são jogadores que vão crescer, vão brilhar, quando estão na missão certa e quando a equipa se encontra bem e segura. Posto isto, digam-me a vossa opinião aí nos comentários, já sabem que gosto de bater com vocês. Meta dos 10.000, é só subscrever, comentar e o like para chegarmos ao máximo de pessoas possível. Até breve.